Declaro aberta a presente sessão ordinária. Vamos deixar de fazer a leitura da ata da sessão anterior, por se tratar ainda de sessão híbrida. Nós temos deputados em plenário e deputados trabalhando de forma remota. Com a permissão dos pares, eu vou suspender a sessão por 30 minutos, depois nós vamos retornar à sessão ordinária e durante essa meia hora vamos encerrar aqui com a presença do presidente e diretores da Enel. Está suspensa a sessão. E nós vamos continuar nessa sala aqui, viu, Geda? Ok? Então, eu vou voltar a palavra para os inscritos. Primeiro, Rafael Gouveia. Senhor presidente, muito boa tarde a toda a equipe da Enel que aqui comparece. Eu vou ser breve porque já me senti contemplado com a fala aqui do deputado Amaury Ribeiro, mas deixar aqui também a minha fala de algumas questões que nós estamos vendo realmente acontecer. Parabenizo a Enel pelos gráficos apresentados, por todo o material, muito lindo, muito bem feito, mas eu dizia ali para o deputado Amaury, que muito investimento sendo feito, mas infelizmente isso não está chegando no cidadão comum. E como o Amaury aqui bem já citou, a cidade de Heitoraí, nós temos uma propriedade rural lá que trabalhamos, e dias desses agora, a cidade inteira, presidente, ficou mais de 24 horas sem energia. Nós entramos em contato, foi nos informado que era por causa da queda de um poste de energia. Mas aquilo que já foi dito aqui, não dá para entender, é uma cidade toda ter que ficar sem energia e a Enel demorar mais de um dia para trocar um poste. E eu fui tentar entender o porquê dessa demora, não sei se ainda é assim, mas fui informado que a prestadora de serviço que atende a região de Heitoraí, a sede dela fica na cidade de Iporá, presidente. De Iporá a Heitoraí é mais de 200 quilômetros. Aí eu falava com uma pessoa que trabalha lá, ele falou: Rafael, o problema é que quando a gente precisa aqui de um caminhão, o caminhão tem que sair lá de Iporá para vir aqui, às vezes, nos atender. Então, a logística realmente é impossível de socorrer a tempo. E o deputado aqui, Amaury, também citou, desde segunda-feira, de domingo para segunda, pela madrugada, acabou a energia lá também. E hoje eu falei com o nosso caseiro lá, ainda hoje está sem energia também na região. Então, a gente vê uma demora muito grande, às vezes, para resolver problemas que, se tivesse, quem sabe, mais empresas terceirizadas, mais mão de obra, poderia ser resolvido rápido. E a última questão, uma pessoa conhecida, deputado Amaury, ele está tentando ligar uma energia na propriedade rural dele. Ele nem quis fazer aquela inscrição do Energia para Todos, porque aí é 4, 5, 6, 10 anos esperando energia. Ele bancou toda a estrutura, mais de R$60 mil, para montar, ligar os postes, transformador, tudo. Tem quase um ano, presidente, esperando a Enel autorizar a empresa a fazer uma intervenção na rede, simplesmente para ligar a energia. E ele já investiu lá mais de R$60 mil e está esperando a boa vontade da Enel para autorizar a intervenção na rede. Então, são coisas que realmente a empresa precisa saber entender o que está acontecendo, porque, como eles disseram, muito investimento, mas não tem se tornado em resultado para aqueles que realmente precisam dessa energia. Obrigado, presidente. Passar a palavra para o deputado Wagner Neto. Boa tarde, presidente, boa tarde, diretores da Enel. A gente fica feliz de poder recebê-los aqui na Assembleia, mas, como o nobre colega disse, eu também fui contemplado em muitas das minhas indagações. Mas eu vejo que hoje o problema da Enel, que, aliás, são vários. Primeiro é que a Enel chegou aqui com uma nova política de manutenção, aonde as empresas prestadoras de serviço de manutenção, as pessoas precisavam ter a documentação que era eletricista, que sabia fazer, porque ali tinha uma política
né, de preservação da vida, até para a própria empresa se sentir extremamente segura. Só que, infelizmente, essas empresas que ganharam, elas vieram com a equipe extremamente reduzida, com cursos, mas na hora da prática de resolver o problema, infelizmente, a manutenção de um fio que foi que foi arrebentado, ele ficou muito maior. Então, assim, o que eu acho? Eu não quero aqui que a empresa cometa nenhum crime, não faça nada de forma irregular. Mas, do jeito que está, as prestadoras de serviço hoje, elas estão bem aquém do que deveriam ser. E o que o Amaury disse aqui, que na pior fase da CELG, eu acho que quando comparado com a melhor fase da Enel, a gente observa isso. Segundo ponto, isso que o Rafael acabou de dizer aqui, a burocracia de uma pessoa instalar a energia na sua propriedade rural. O pessoal paga, faz a inscrição, é uma burocracia tão grande, mas tão grande, que parece que a gente está fazendo favor para a Enel de poder instalar energia na nossa propriedade. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, eu acho que o Rafael também explicou bem aqui, que é a questão de melhorar a questão da logística. As regionais que nós temos, elas são muito extensas. A estrutura para a manutenção dessas redes, elas são pequenas. E o terceiro ponto que eu queria falar também, é a questão da manutenção preventiva das redes. Está certo que a hora que chove, cai árvore, rebenta e tal, mas não dá manutenção, não poda, pega as redes. Agora, a hora que começar, nós temos uma estiagem aqui, que a partir do mês de maio para a chuva. De maio até setembro, não chove no estado de Goiás. Pega a equipe e vamos podar as árvores aí nas redes de alta tensão. Vamos fazer um trabalho preventivo antes de chegar a chuva. Porque se tiver árvore podada, a hora que chegar o momento de chuva, nós não vamos ter essa falta de energia. E aí a gente vai diminuir demais as ocorrências, para depois, a hora que for dar a manutenção ali onde acabou a energia, ter uma fila muito menor de espera. Eu acho que é esse tipo de política que a gente está esperando de fato. Infelizmente, nós não temos como dizer para os produtores rurais, pelo menos da minha região, ali do Vale de São Patrício, do Vale do Araguaia, que a Enel está tendo essa eficácia, né, da energia e essa segurança. Isso aí é uma questão rotineira, principalmente nas propriedades aí, produtoras de leite, mas nas granjas, entre outras propriedades que a gente está vendo aí, é uma grande perda da nossa principal vocação, que é o ramo alimentício. Passar a palavra aqui ao coronel Adailton, depois o Alisson. Muito obrigado, senhor presidente Humberto, presidente da Enel, senhores diretores aqui presentes, aos quais faço questão de cumprimentar em nome do doutor Humberto, amigo de longa data e que faz um trabalho excepcional, principalmente nos dando as respostas. Eu me sinto muito contemplado nas palavras dos nossos deputados, presidente, mas eu quero aproveitar, inclusive, uma fala do deputado Amaury Ribeiro. Os resultados, as soluções têm que chegar na ponta. Aí eu saio um pouco, Amaury, da parte do rural e vamos às cidades pequenas, vamos aos pequenos bairros, principalmente aos novos bairros das nossas cidades. E eu cito como exemplo em Planalmira, que é um distrito de Abadiânia de Goiás, tem o bairro Eubiópolis, que tem no máximo 10 padrões de energia, atendendo mais de 200 moradias. Não é possível que a Enel não detecte isso, porque deve ter aumentado o consumo nesses padrões e é um emaranhado de fios, passando por postes de eucalipto, paus de eucalipto, de escoramento, servindo de poste de energia, colocando em risco toda uma comunidade. E não é apenas lá, em Dois Irmãos acontece a mesma coisa, em vários outros locais, lá no Daiana, entre Anápolis e Silvânia, acontece a mesma coisa. Então, é uma necessidade de aplicação de investimento na expansão das redes, é uma necessidade absoluta. Então, eu saio um pouco do rural e venho para este campo para que nós possamos, senhor presidente da Enel, diretores aqui presentes, cuidar mais do nosso povo, dessa gente que passa por essa dificuldade. Um outro assunto de extrema importância. Eu acompanho muito de perto, senhor presidente, a parte do noticiário na minha cidade de Anápolis, Amaury, pela manhã. Todas as rádios de Anápolis funcionam com noticiário até por volta de 10 da manhã. E é tão interessante a gente presenciar
o ouvinte, o cliente da rádio, a pessoa que está acompanhando o programa, ao vivo na rádio, dizendo que está sem energia na sua casa. Aí faz o contato com a Enel, a produção do programa faz o contato com a Enel informa. Não tem problema de falta de energia neste bairro. Então, o sistema não está funcionando, senhores diretores, senhor presidente, porque fica contestando a fala do cliente que está sem energia, não está funcionando, e a Enel dizendo, não tem nenhum problema com falta de energia nessa região. Não é uma ou duas vezes, todos os dias podem acompanhar. Eu acredito que a equipe de comunicação acompanhe isso. Se não acompanha, que passe a acompanhar, porque ocorre todos os dias em Anápolis. Muito obrigado. Deputado Alisson Lima. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores representantes da empresa Enel, presidente também. Presidente, eu fui integrante da CPI da Enel nessa casa e durante 6 meses nós acompanhamos realmente toda a situação da empresa na relação com o consumidor, situação jurídica da empresa também. Trouxemos aqui, na época, o ex-presidente Nicola Cotuno, outros também vieram, representante de relações institucionais, Humberto Eustáquio. Ouvimos todos os lados, né, todos os departamentos da Enel em relação a essa relação que a empresa tem com o consumidor. Em 2019, nós já tínhamos uma impressão extremamente negativa em relação à empresa, inclusive do modus operandi dela, da forma com que ela tentou, inclusive aqui dentro dessa casa, pressionar deputados estaduais a abortarem a ideia de abrir uma CPI, mandou emissários aqui para essa casa para poder conversar com deputados de portas fechadas, e eu de pronto me neguei a isso, até porque acredito que a relação minha como deputado estadual tem que ser transparente com a sociedade. E aí eu continuei de lá para cá, sempre pesquisando o modus operandi da empresa. Eu estava falando para os pares aqui que eu não tenho nenhuma pergunta. Não tenho nenhuma pergunta. E aqui a questão não é pessoal com os representantes da empresa. É uma questão institucional. Mas não tem nenhuma pergunta. Eu tenho afirmações a fazer. Por exemplo, em relação ao senhor Cláudio, que é dono de um lava-jato aqui na Avenida Castelo Branco. Passo para os representantes da empresa o endereço de pronto já. Tem um lava-jato há 15 anos. Na Castelo Branco, presidente Humberto Aidar, pegou e percebeu inconstância no fornecimento de energia do lava-jato dele. Solicitou uma inspeção da Enel. Agora, 1 ano e meio atrás, a empresa foi até o lava-jato, ele pagava R$2.000 e pela inconstância do fornecimento de energia, a conta começou a saltar para 3, 3,5, 4, e ele percebeu essa inconstância e solicitou uma inspeção, uma auditoria da empresa, no lava-jato dele. A empresa foi. Sabe quanto que veio a conta no mês posterior? R$180 mil por ele ter reclamado. Olha o castigo que a empresa colocou nesse homem. Está sob júdice o processo. Está sob júdice. Não, nesse momento, ele teve ainda a benevolência de ter, pela frequência, pontualidade dele, o serviço está ligado lá, porém ele tem uma conta sob júdice no valor de R$180 mil há quase 2 anos. E eu tenho quase certeza que ele vai perder. Até porque há pouco tempo atrás, o presidente da OAB estadual, ele era o representante da Enel aqui no estado de Goiás, representante jurídico. Não é ilegal, mas é imoral. O presidente da OAB do estado de Goiás é o advogado da Enel aqui no estado. Não sei se mudou, mas até pouco tempo atrás era. Então, que tipo de confiança a sociedade vai ter nessa empresa? O presidente da OAB é cooptado, porque na prática foi cooptado pela empresa. Embora não seja ilegal, é imoral. A empresa, o call center não funciona. Muito bem citado aqui pelo deputado Amaury, é folclórico o atendimento de vocês, não funciona. Ninguém consegue ligar e ter uma resposta efetiva por parte da empresa. Veio com o marketing de ser uma empresa privada, é uma estatal. É uma estatal italiana presente em 32 países. Perdemos a Celg, ganhamos outra estatal. Então, trocamos 6 por meia dúzia, vantagem nenhuma. O cidadão vai fazer uma reclamação, a conta dele, ele é penalizado com uma conta de R$180 mil. Índice DEC-FEC, que vossas senhorias tanto comemoram em slides aí, dizendo que o índice DEC-FEC tem melhorado. O último relatório agora
da Agência Nacional de Energia Elétrica, eu tenho um ranking aqui no meu celular. Em 4 estados onde a Enel está presente, ela é subsidiária em 4 estados, ela é a pior do Brasil. Ela conseguiu derrubar o índice DECFEC, terminando já, presidente, encerrando já. Ela conseguiu derrubar o índice DECFEC do Ceará, que era um dos melhores do Brasil, para um dos piores do Brasil, depois que ela entrou. Nós tínhamos no Ceará uma das melhores empresas do fornecimento de energia elétrica do Brasil, a Enel entrou no local, derrubou a qualidade do serviço. São Paulo, a mesma coisa, tínhamos a Eletropaulo, eu morei em São Paulo 8 anos, com todas as deficiências da Eletropaulo, ela estava entre as melhores do Brasil. Agora no ranking da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel São Paulo, também está entre as 4 piores do Brasil. Mesma coisa aqui, mesma coisa do Rio de Janeiro. Então, embora tenham respeito por vossas senhorias, que são executivos, mas eu sou anti-Enel. É uma empresa que não veio para Goiás para poder realmente deixar um bom legado, prestar um bom serviço. Eu já entrei, inclusive, na Agência Nacional de Energia Elétrica com pedido, com cópias dos nossos processos aqui, pedindo rompimento contratual, uma encampação, que a própria Enel se toque e venha sair do serviço, deixar uma outra empresa entrar, que o governo federal abra legitimamente um processo, porque hoje o único caminho mesmo de rompimento contratual é via Agência Nacional de Energia Elétrica. Porque a única esperança que nós tínhamos, deputada Mauri, de encampação, que era a CELG GT, o governo de Vossa Excelência, né, que Vossa Excelência defende aqui muitas vezes, eu não estou nem criticando esse lado aí da ligação de Vossa Excelência com o governo Caiado, mas o governo Caiado privatizou a CELG GT, que era a única esperança que o povo goiano tinha de ter realmente aqui uma encampação. Agora, só resta uma esperança, governo federal, através da Agência Nacional de Energia Elétrica. Infelizmente, parece que não tem nem sinal de fumaça disso acontecer. Então, eu lamento mesmo, vossas senhorias estarem vindo aqui, para mim isso tudo não dá em nada, a empresa já mostrou que não tem interesse por qualidade do povo goiano, e nós estamos literalmente lascados. Deputado Hamilton, último inscrito. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento todos os representantes da empresa Enel, nosso presidente, doutor Humberto, toda a equipe do institucional. Senhor presidente, quero aqui fazer uma manifestação. Primeiro, de pronto, rebater a fala do deputado aqui, Alisson Lima, né? Eu sou advogado também, membro da OAB. Sim, o Luiz Flávio tem direito de ser advogado da empresa que ele quiser, independente de ser presidente da ordem ou não. Inclusive, ele deve ser presidente agora, no final do ano. Então, isso não tem nada a ver, enquanto advogado, refutar essa fala já. Mas eu queria uma pergunta para fazer sobre a subestação universitária na cidade de Anápolis. Houveram 2 incidentes na subestação recentemente e queria ver o plano da empresa em relação àquela importante subestação de energia da cidade de Anápolis, que abastece Anápolis, Planalmiro, pedaço de Abadiânia, e certamente tem causado muitos constrangimentos lá na nossa região, essa questão. E queria também ver em relação às ações da empresa no tange à prevenção. Acompanhei, junto com o Pavan e outros pessoal da empresa, lá na zona rural de Anápolis, uma ação de cortar matagal ao redor da rede. Se vai ser expandido para outras regiões do estado, que eu acho que a gente tem que buscar prevenir algumas questões que tanto prejudicam o setor rural, e certamente esse exemplo que foi feito lá em parceria com a CEAPA foi muito importante, que houve lá uma ação, né, de tirar, né, árvores, galhos no traço da linha de energia. Isso foi realmente importante e deu um resultado positivo lá na zona rural de Anápolis. Então, ver se essas ações vão ser expandidas para o restante do estado. Só isso, presidente. Passar então a palavra ao presidente. Ele anotou as perguntas e vai fazer aqui, vai dar as suas respostas. Presidente, vou colocar alguns pontos e depois eu pediria, se o José Luiz puder complementar, eu acho que enriqueceria aqui as minhas colocações. A primeira, sobre o tema de interlocutores da Enel, que tiveram com deputados aqui. Olha, os interlocutores da Enel, que pode falar em nome da Enel, aqui na Assembleia, são o doutor Humberto, o André Gustavo e o Marco Pavan. E esse realmente não é a nossa forma de agir, não é... Nós somos uma empresa extremamente transparente. Uma outra colocação que foi feita também sobre os indicadores de qualidade. Por que a Enel
está em últimos locais, em últimos lugares no ranking ANEEL. O ranking da agência reguladora, ele é um ranking que tem um patamar de comparação estabelecido como meta pela própria agência, que estabelece para as várias distribuidoras. Nós temos, em termos absolutos, em São Paulo, e não poderia ser diferente, na minha opinião, os melhores indicadores do Brasil. Mas quando são comparados com metas estabelecidas pelo regulador, naturalmente não fica lá entre os melhores. Gostaria de dizer também e compartilhar com os deputados que eu tive na agência reguladora recebendo o prêmio de melhor distribuidora do Brasil por várias vezes, da Enel em Goiás, no Ceará. Tive várias vezes como diretor da Enel no Ceará, recebendo essas premiações. Também na Agência Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. E o propósito, a Enel é uma empresa do setor elétrico. A Enel é uma empresa estritamente do setor elétrico, atua em todos os segmentos do setor elétrico. E fiquem certos, senhores, estamos aqui com o propósito de fazer o melhor trabalho possível, de atender aos clientes de Goiás com uma performance que seja do melhor patamar do país. E vamos chegar lá. O nosso propósito, eu entendo quando o deputado diz, ainda não chegou na ponta. Em um local ou outro, sem dúvida que ainda não chegou na ponta, mas chegaremos lá. Isso, os senhores fiquem certos. Nós teremos aqui em Goiás um destaque como das melhores distribuidoras. O caminho é árduo, sabemos disso, requer muito investimento. Sem nível de investimento adequado, não chegaríamos nunca. E eu passaria para o José Luiz complementar mais alguns temas que foi colocado. O deputado colocou também de uma inspeção que foi feita e mudou o patamar da conta. Olha, me coloco à disposição como presidente da empresa para sentar e olhar esse caso. Nós não atuamos assim. Nós temos um sistema de inspeção e um laboratório de aferição de medidores que é certificado pelo Inmetro. Então, outros temas de falhas por uma ocorrência aqui, outra ali, vamos procurar e sabemos que temos. Esse da irregularidade da medição, de querer explorar o cliente, cobrar mais do cliente, não temos. Esse aí nós não assumimos. Esse nós sentamos e mostramos que não temos. Era isso, presidente. Passar a palavra aqui ao Zé Luiz e depois ao deputado Tales. Bom. Oi. Alô? Tá, Ok. Eu ouvi várias perguntas associadas a não estar chegando, as melhorias que estão sendo feitas não estão chegando na ponta. Na minha apresentação, eu colocava que quanto falamos da frequência e quanto falamos da duração, da evolução que temos tido a partir de 2017, tanto na frequência quanto na duração. No entanto, comentava que ainda a gente não está chegando no limite regulatório, que são 12 horas, que é aquilo que nos vai permitir, primeiro, quando o deputado Alisson falava de que a Enel Goiás é uma das últimas, é verdade, até que a gente não consiga atingir o limite regulatório, pela forma como é calculado, nós vamos sempre estar entre as últimas. E isso é uma realidade. E em nosso contrato de concessão está que nós devemos de chegar no limite regulatório até 2022. Quando o deputado Amorim falava dos problemas que estão acontecendo ainda na zona rural, o senhor tem toda a razão, ainda estamos trabalhando com isso, ainda devemos melhoria que está chegando na ponta em algumas das zonas rurais. Deputado, qual é um dos grandes problemas das zonas rurais? O sistema como ele foi concebido, e o caso de Toroaí, por exemplo, quando tivemos a falha do poste, um poste da única linha 34.5 que alimenta a Toroaí. Nós estamos fazendo trabalhos para poder levar suplências a esses diferentes, assim como está de Toroaí, Perolândia, posso falar de Acreúna, outras cidades, Chapadão do Céu, que estamos trabalhando para poder levar outras linhas que possamos ter uma suplência em momentos de uma falha. No entanto, quando se fala de equipes,
en octubre de 2019, a gente estava com 500, 600 equipes. Hoje nós temos mais de 1.200, 1.300 equipes. Quando se fala de eletricistas que estão sendo preparados, nós construímos 24 centros de treinamento, preparamos, requalificamos mais de 4.000 eletricistas, treinamos novos eletricistas e estamos en ese momento en treinamento de novos eletricistas. Evidentemente, vieron otros electricistas de otros estados. Sí, no encontramos mão de obra en Goiás y estamos preparando esa mão de obra. Cuando estamos falando y ahí con el diputado Milton preguntando pela subestación Anápolis Universitária. Anápolis Universitária es una subestación que a última actualización que ela teve foi nos anos 70. E é uma subestação que ela já não dá mais para poder ter. E estamos construindo uma subestação do lado da subestação Anápolis Universitária. Uma subestação que vai dobrar a capacidade que hoje tem a Anápolis Universitária. E isso que estamos fazendo e o plano que está em execução, o deputado Amaury tem toda a razão que ainda não todas as áreas, principalmente as rurais, não está conseguindo enxergar todo esse avanço. Mas temos tido avanço, deputado. No entanto, a gente enxerga de que na parte rural nós temos que continuar e ampliando o plano principalmente o plano de poda, o plano de limpeza de faixa, e isso que está nesse plano, de aumentar, dobrar a capacidade para poder realmente melhorar toda a parte de poda. No entanto, nessa região, se precisa, além da manutenção, se precisa também de infraestrutura nova que permita ter uma flexibilidade na operação. Ok. Obrigado. Deputado Tales, a sua pergunta, Tales. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos diretores da Enel, em especial ao Humberto, que sempre atendeu a gente da melhor forma possível. O que a gente está questionando, e realmente as dificuldades da Enel são imensas, presidente, mas a gente sabe que é uma multinacional, uma empresa italiana que está no Brasil, em vários estados, vários países da América do Sul, da Europa. Então a gente espera mais um serviço de melhor qualidade, sem dúvida nenhuma. A minha pergunta é o seguinte: você entra no aplicativo, o aplicativo não tem comunicação entre si, em especial algumas vezes com o call center, as pessoas estão atendendo a gente de outros estados. Haveria possibilidade, por exemplo, da empresa trazer o call center para Goiás? Porque hoje Goiânia é uma referência disso. Nós temos quase 12 mil jovens que trabalham no call center, e é fundamental até para facilitar o trabalho. É muito difícil estar conversando, cai no Mato Grosso, parece cair fora. Então, a possibilidade de ver com direção de que o call center da empresa possa ser aqui em Goiás, em especial aqui em Goiânia. Obrigado, presidente. Um abraço a todos. Para terminar, antes do presidente responder, eu vou passar aqui 3 minutos para o deputado Amaury e o Teófilo, que estava aqui, são autores dos requerimentos, para a gente encerrar esta participação aqui dos diretores do presidente da Enel. Deputado Amaury. Presidente, só para dizer aqui ao doutor José Luiz isso, doutor José Luiz, é para o senhor ver o tamanho, nós estamos aqui numa área de 30, 40 pessoas. Nós temos o deputado que ficou 2 dias sem energia na propriedade dele, o Geda. Há quantos dias a sua propriedade rural está sem energia em Bandeirante? 4 dias sem energia. Aqui, 30 pessoas. O senhor imagina no universo de 7 milhões, o quanto nesse momento estão sem energia. Então, realmente não está chegando na ponta. E o que eu tenho batido desde o primeiro dia da CPI, prevenção. Vocês não fazem prevenção, e prevenção poda de árvore se faz na época da seca, não é na época da chuva. Por causa de uma árvore, 30, 40 produtores na zona rural ficam 3, 4 dias sem energia, porque vocês não conseguem atender prontamente todas as demandas, porque começa a chover e não é a chuva, não é a água não, é o vento que faz as galhas das árvores pegarem na fiação elétrica. Falta de manutenção, falta de mão de obra humana. Vocês reduziram em muito, sim, o quantitativo de mão de obra humana da CELG para a Enel. Podem ter melhorado de Enel para Enel, mas de CELG para Enel,
vocês diminuíram e muito. Eu falo isso porque tenho conhecimento das pessoas que trabalhavam no meu município, Piracanjuba, no meu município. Trindade, nesse momento, acabaram de me mandar uma mensagem que tem 60 pessoas numa fila com um só atendente na Enel. 60 pessoas na fila, um atendente, todo mundo em pé, idoso, mulher grávida com neném no colo, estão lá na fila esperando o atendimento da Enel em Trindade. Acabaram de me mandar. Os senhores dizem também sobre o aferimento dos padrões. Quem fiscaliza vocês, o Inmetro, ou vocês se fiscalizam? Vocês vão lá, pegam um relógio, identificam que esse relógio está adulterado e vocês mesmo se fiscalizam? É o lobo mau vigiando o galinheiro? É assim que funciona? Porque na CPI nós detectamos isso, não foi, deputado Humberto? Que não existe Inmetro fiscalizando vocês. Inclusive mandamos para o Inmetro. Ele falou, nós não tem nada a ver não, é aí. É o ferro que só entra no cidadão. Porque vocês mesmos se fiscalizam. Eu nunca vi isso. O senhor já viu, deputado Humberto? Eu mesmo me fiscalizo. Vocês vêm lá, pegam o relógio do cidadão, aferem que está fraudado, sei lá o quê, e aí vocês autuam, multam e fazem o que querem. Está errado. Está errado. Sobre os centros de treinamento, não adianta treinar. Não adianta buscar, se o senhor falar que Goiás não tem profissional, vocês desabilitaram a maioria. 30 segundos. Vocês desabilitaram, por motivos banais, a maioria dos eletricistas do Estado. Vocês cobram, mas não cumprem. Vocês cobram dos seus terceirizados, mas não cumprem a obrigação que vocês têm em contrato. Vocês não têm só direitos nesse contrato de concessão. Vocês têm obrigação e não estão cumprindo a obrigação com o povo goiano. Não estão. Eu vou passar aqui para encerrar ao presidente da Enel, o senhor José Nunes. Tem um questionamento do deputado Tales, do Call Center. Sim. E eu quero deixar aqui também uma pergunta, não sei se para o presidente ou para o Zé Luiz. Me chamou a atenção a presença das subestações móveis, me parece são 8, sim, aqui em Goiás, que nem São Paulo tem. Primeiro, qual é a capacidade dessa subestação e quando ela pode ser requisitada? Se ela tem trabalhado, eu vi, me parece que é um caminhão e tem ali a subestação, sendo leigo no assunto, me parece algo muito interessante. Então, eu quero deixar aqui essa pergunta. Zé, começa, depois... Pode ser. Zé Luiz, solicitar os deputados, os presentes, que a gente possa ouvir aqui o diretor, até para encerrar, ok? Presidente, realmente é bem interessante a pergunta, não? São 8 subestações, elas têm entre 30 MVA até 50 MVA, temos subestações móveis de 50 MVA. Ela facilmente pode assumir, por exemplo, a subestação Anápolis Universitária. E como ela já vem pronta, realmente simplesmente é fazer uma conexão com nossas linhas de transmissão, tanto na alta como na baixa tensão, e já ela consegue já suprir o que uma subestação por algum problema que tenhamos. Onde elas são usadas? Normalmente, o conceito dela é para momentos de manutenção, que a gente não precise ter que desligar os clientes, sino que a subestação móvel assume a carga dos clientes e a gente libera a subestação para fazer manutenção. Manutenção ou ampliações de subestações, como falava de mais de 147 ampliações, atualização da subestação. Então, nós colocamos essa subestação móvel para ela poder suprir isso. E em momentos de uma falha, já tivemos em Anápolis Universitária, tivemos em Quirinópolis, em Iporá, onde tivemos equipamentos que eles tiveram problema e a gente rapidamente coloca a subestação móvel e consegue depois fazer a manutenção sem ter os clientes desligados. Realmente é uma flexibilidade na operação que poucas empresas aqui no Brasil têm. Passar então ao presidente a questão da pergunta do Tales.
do call center. Ok. Pelo que eu entendi, o Thales está querendo saber o seguinte, se o call center dá para ser feito um call center aqui de Goiás. Segundo a informação do Thales, às vezes você liga, me parece que é atendido no Mato Grosso, São Paulo, não sei se foi bem essa questão. Vou passar para o Nelson em seguida, Nelson. eu faço o encerramento. Muito sucintamente falando, hoje o nosso call center não está aqui em Goiás, mas ele estava até 3 meses atrás, né, naquele processo ali de lisura e de sempre buscar o melhor fornecedor, com a melhor condição econômica, inclusive para o próprio cliente. Na última licitação que nós tivemos, foi uma empresa que não é aqui, mas, de novo, até meados de 2017, ficava na Avenida Anhanguera, ali com a República do Líbano, e até 3 meses atrás o call center estava na Avenida 136. Tá? Então, durante quase 5 anos de pós-privatização, ele esteve aqui em Goiás, e é bom que, assim, a gente vê que mudou de local e não percebe-se ali a diferença entre prestadores, e é justamente isso que a gente quer que seja transparente. Presidente. Só me permita complementar esse tema do call center que o deputado Thales coloca. Em síntese, há um processo concorrencial de licitação que é absolutamente transparente. Os call centers hoje, eles exigem a mão de obra, as pessoas e a infraestrutura de tecnologia, infraestrutura de comunicação. Existem algumas empresas no país que concorrem entre si. Como o Nelson bem falou, até pouco tempo atrás era em Goiás, hoje não é mais em Goiás, e isso não é para fazer a menor diferença no atendimento. Pelo contrário, dá também um suporte a mais, que nos momentos críticos você tem possibilidade de ter um maior número de atendentes. Pode amanhã voltar a ser em Goiás? Pode amanhã voltar a ser em Goiás? Pode, sem dúvida nenhuma, voltar a ser em Goiás. Existem empresas parceiras nossas que são de Goiás. Muitas empresas parceiras cresceram nesse, digamos, novo requisito de contratação de serviço, onde um dos principais itens, presidente Aidar, um dos principais itens que não se abre mão é com relação à segurança. E isso nós temos indicadores que mostram que gerou muito efeito para a preservação da vida das pessoas. Com relação à aferição dos medidores, eu não posso deixar de comentar sobre a aferição dos medidores. Como é feito esse processo de aferição? O laboratório que a Enel possui para aferição, esse sim é certificado pelo Inmetro. O Inmetro não acompanha, lógico, a aferição de cada medidor, mas certifica o laboratório. E quando nós tiramos os medidores, deputado Amaury, eles são lacrados com selo. Alguns clientes acompanham a aferição em laboratório, podem, se quiser, contratar um técnico para acompanhar. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade de visitar, mas eu acredito que o seu propósito é pela evolução e pelo crescimento. Se o senhor tiver a oportunidade, lhe peço, conheça o nosso laboratório de aferição de medidores e o nosso centro de controle, para o senhor ver que podemos não ter chegado em todos os pontos, como o senhor bem coloca, mas chegaremos. Estamos no caminho certo para chegar lá, fique certo disso. Para terminar, 1 minuto, deputado Amaury. 1 minuto. Só falando aqui ao presidente, não é uma questão pessoal, é uma questão institucional, mas vocês retiram o relógio do cidadão sem autorização. A lei proíbe que vocês retirem um relógio sem a presença do cidadão. E na CPI, eu trouxe a vocês aqui pessoas que vocês nem viram, nem sabiam, chegaram lá, vocês tinham tirado o relógio dele. Isso é ilegal, isso é crime. A lei proíbe isso e vocês fazem. A Enel faz isso. Agora, chega a ser até uma ironia, me desculpa se parecer uma ironia, mas o call center de vocês ser fora do estado, eu acho que é até intencional. Já pensou se ficar 3, 4 dias sem energia por causa da Enel, o call center da Enel? Aí, né, porque nós ficamos 3, 4 dias sem energia. Então chega a ser uma ironia, presidente, mas me desculpa. A questão de um call center, de uma empresa que é instalada em Goiás, que gera emprego, que deveria gerar emprego no estado, ser fora do estado, chega a ser ironia. Então eu também me vejo no papel de fazer uma ironia, que provavelmente é fora do estado, de medo de vocês ficarem sem energia 3, 4... Presidente,
Presidente Humberto, só para colocar aqui, hoje Goiás é escolhido como uma referência de call center até pela facilidade das pessoas entenderem português. Eu tive com o presidente da associação, ele comentando isso comigo, nós perdemos muitos empregos, muitos jovens que poderiam ter a oportunidade de estar trabalhando e hoje perderam o emprego porque a Enel foi para fora, né, para outro estado. E fora isso, mas muitas outras empresas estão aqui em Goiás porque o português que nós falamos, a forma de a gente falar, tem facilidade de poder atingir o Brasil inteiro. Então, que nós possamos aí, a empresa buscar de todas as formas de poder voltar esse call center para cá, porque são oportunidades, a Enel é aqui, quem paga o serviço da Enel são nós goianos, eu acho que era um mínimo disso, de poder prestigiar os goianos em relação a dando oportunidade ao primeiro emprego. Obrigado, presidente. Presidente, as suas considerações finais. Bom, presidente Aidar, eu gostaria de agradecer o momento. Esse momento, sem dúvida, ele é duro para a gente, mas nós temos uma característica na Enel de nos fazer presente. Ouvir as críticas. Cada deputado que veio aqui e fez uma crítica, saiba que ela será analisada. Em muitos aspectos, nos serão um bom feedback no sentido da evolução. Agradeço o espaço, agradeço a forma educada como fomos tratados e respeitosa, e a condução de Vossa Excelência em particular. Muito obrigado. Muito obrigado ao presidente Zé Nunes de Almeida Neto, o André Gustavo, institucional, o Nelson Assunção, diretor de mercado, Adriana Faria, sustentabilidade, o Zé Luiz, diretor técnico, e Humberto Eustáquio. Ele, presidente, quero parabenizá-lo por ter mantido Humberto. Humberto é um funcionário exemplar, deputado. Jornalista Paulo Berengues. Todos os deputados da casa são unânimes em afirmar, fazem questão de textualizar a competência sua, Humberto, que vem desde a época da CELG e continua sendo solícito com todos que procuram. Então, hoje para nós é uma alegria tê-la aqui em plenário, e entre tantas qualidades, é botafoguense como eu, e ontem subimos para a Série A. Então, saudações alvinegras, vamos suspender esse momento aqui por 3 minutos, e a gente vai retornar no plenário virtual, esse mesmo aqui, para darmos sequência na sessão ordinária. Mais uma vez, muito obrigado ao presidente e aos diretores da Enel pela presença.